gente, tudo bem com vocês? É, então, nós agora estamos no nosso módulo 2. E aí, no nosso módulo 2, a gente vai ter hoje a nossa aula de história, tá? Então, no nosso livro, no módulo 2, a gente vai abrir na página 234. Em história, nós vamos falar sobre muitas coisas legais. A gente vai falar sobre os meios de transporte, aéreo, aquático, terrestre. A gente vai falar sobre transporte coletivo, sobre o meio de transporte do passado, né, para agora, as transformações do tempo. A gente vai falar sobre a atenção no trânsito, como a gente deve conviver com o trânsito, né? E a gente vai falar também sobre a bicicleta, que é o que vocês conhecem, acho que vocês conhecem também. A minha tá aqui em cima, vou mostrar pra vocês, ó. A minha lá, ó. Tá vendo? A outra é do meu marido. A minha tem uma cestinha, olha que linda a minha lá em cima. É um meio de transporte também. E a gente vai conhecer muita coisa legal aí, tá? Então, a gente vai abrir na nossa página 234 do nosso livro módulo 1 de História, tá? E a gente vai abrir essa página assim, ó, como tá aqui, tá? Abram assim o livro por completo, assim, para a gente poder observar essa fotografia aqui. O que a gente consegue ver nessa fotografia aqui? Ó, vamos observar aí no livro, tá? Então, abram o livro assim por completo e a gente vai observar essa foto. O que a gente pode observar aí nessa foto? A gente tá vendo que aí, vou mostrar aqui pela minha imagem, tá? A gente tá vendo aqui, ó, olha, esse aqui é um meio de transporte, é um bonde, né? E tem aqui, ó, uns trilhos, né? Que é por onde ele caminhava. Nós temos também um carro, tá? E temos uma carrocinha aqui, uma carroça, né? Uma charrete, tá? Então, a gente vai ver esses três transportes aí, bom? Vamos lá. O bonde. A gente viu o bonde, nós vimos o trilho. Antes de ter observado essa imagem, de ter visto esses três meios de transportes aí, a gente vai para a página, essa página aqui, a gente vai ler um pouquinho, tá? Os meios de transporte são utilizados para deslocar as pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Aqui essa foto é da rua da cidade de São Paulo em 1916, então ó, muito tempo. Aí na letra A, identifique os meios de transporte que aparecem nas imagens. O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar o bonde. Antes do bonde ser movido a eletricidade, o bonde era puxado por animais, burros, cavalo. Então, eles não eram elétricos, assim, né? Tinha assim, o bonde, tinha o trilho, mas era puxado a burro e a cavalo. Não era assim elétrico como tá aí na foto, tá? Tem um automóvel aí no canto, bem diferente dos automóveis de hoje, né, galera? Nós não vemos na rua aí um automóvel como esse, mas era um dos automóveis em 1916. Temos também uma charrete. A charrete e a carroça, elas são muito semelhantes, mas a charrete, ela transporta pessoas. Já a carroça era mais utilizada para o transporte de mercadorias, objetos, né, daquela época. Temos aí também uma bicicleta. Olha a bicicleta aí como é que ela era antigamente, né? E aí na letra B, os meios de transporte das imagens ainda são utilizados nos dias atuais, quer dizer, esses transportes são utilizados hoje? Em caso afirmativo, quais são eles? Então, sim, a bicicleta ela é muito utilizada como meio de transporte, inclusive trazendo benefícios para a nossa saúde e para o meio ambiente, né? Então, a gente vê aí a bicicleta como meio de transporte ainda utilizado até hoje.
Os carros, eles também são utilizados, mas eles foram é, tendo mudanças no decorrer dos anos, né? Como a bicicleta também, que tá bem diferente aí na foto. Letra C. Qual é o meio de transporte que você mais utiliza? Aí é uma questão sua com a sua rotina, né? Tem pessoas que usam mais o carro, tem outras pessoas que usam mais o ônibus, né? Que é um transporte coletivo. Então, tem pessoas que utilizam mais a bicicleta, às vezes mora perto do trabalho, aí utiliza a bicicleta. Tem pessoas que usam moto, depende da rotina de cada um. Vamos à nossa página 236, tá? Então, os meios de transporte. Nós temos o meio de transporte terrestre, aquático e aéreos. A gente vai ver um pouquinho sobre eles, tá? Atualmente, existem diversas maneiras de nos deslocarmos. Para fazer isso, podemos utilizar um meio de transporte. Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar mercadorias. Veja a seguir alguns exemplos. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre trilhos. A gente está vendo um carro, está vendo uma moto e está vendo aí um trem, né? Ou metrô, tá? Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água, seja no mar ou em rios e lagos. A gente está vendo um barquinho aí, né? A gente está vendo um navio e a gente está vendo aí um outro que transporta carga, né? Que é um maior aí, no cantinho. Os meios de transporte aéreos permitem o deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar. A gente está vendo um avião, um helicóptero e um jatinho aí, tá? Então, a gente tem três meios de transportes aí que a gente pode caracterizar: o terrestre, o aquático e o aéreo, tá bom? Antes da gente fazer a atividade, eu gostaria que vocês colocassem aí para mim um X. Coloca um X nos transportes que você utiliza frequentemente, tá? Um exemplo, eu utilizo frequentemente o metrô, o trem. Aí eu marco um X. E uma bolinha no transporte que você nunca utilizou. Um exemplo, helicóptero. Eu nunca andei de helicóptero. Então eu vou colocar uma bolinha no helicóptero. Combinado assim? Outra coisa, essa atividade da página 237, você vai fazer essa atividade e você vai mandar uma foto para o nosso e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo também para lembrar vocês, tá bom? Então, façam a atividade e manda a foto para gente, tá bom? A atividade é essa. Escolha um dos 3 tipos de meios de transporte citados e procure em revista e jornal imagens sobre ele. Depois, escolhe as imagens que você escolheu no espaço abaixo. Então, eu vou escolher um tipo de meio de transporte terrestre, um aquático e um aéreo. E eu vou procurar na revista, no jornal, vou recortar e vou colar. Ah, tia Lu, eu não estou conseguindo essas imagens de jornal. Desenha, tá? Desenha e coloca do lado. Transporte terrestre, transporte aquático e transporte aéreo. E coloca o nome dele. Avião, helicóptero, carro, tá? Coloca aí, cola e identifica do lado. Não pode ser uma figura muito grande porque não vai caber aí dentro desse quadrinho, tá bom? E manda pra gente, beleza? Vamos à nossa página 238. Nós vamos falar de um assunto muito importante sobre o transporte coletivo e que ele traz de benefício para nós, tá? Vamos ler e a gente vai discutindo sobre esse assunto, tá bom? O transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim
a quantidade de veículos circulando diminui. Isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão de gases poluentes, tá? Aí nós temos a foto do ônibus, tá? Que chega a transportar 70 passageiros de uma só vez. E nós temos aí o metrô também, que eles costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores de grandes cidades, tá? E aí, quais são os benefícios de utilizar os transportes coletivos, né? Qual é o benefício que ele traz para nós, né? Uma das causas da poluição do ar são os gases poluentes, como já disse aqui no livro, emitidos pelos automóveis. Por isso é importante a utilização dos transportes coletivos, né? Para reduzir esse impacto. Nós falamos numa aula nossa sobre a carona solidária, né? Às vezes você está indo para o mesmo lugar que seu colega de trabalho, que seu colega de escola, mora no mesmo lugar, o mesmo prédio, pode dar uma carona, né? Isso diminui, porque aí o seu colega não precisa pegar o carro para poder transportar, entendeu? Então são menos carros transitando. Quanto a qualidade do ar aumenta, as pessoas ficam menos expostas a doenças respiratórias. Vimos isso na nossa aula de ciências, tá? Nós falamos também sobre essas questões. A redução do congestionamento, a qualidade de vida melhora das pessoas. Se não tiver congestionamento, as pessoas conseguem chegar mais cedo em casa, conseguem ter mais tempo para as atividades de lazer. Então, tudo muda, tá? Na nossa página 239, nós temos as atividades. O que nós vamos fazer em relação às atividades agora, tá? Eu vou ler com vocês a atividade. Vocês vão dar um pause aí no YouTube. Vão fazer a atividade. Depois que terminar de fazer essa atividade, vou dizer, número 1, eu vou ler com vocês, vocês vão fazer atividade, vão dar um pause, vão fazer atividade e depois vocês vão dar um play para continuar a questão e eu vou falar a resposta para vocês, tá? E aí vocês vão lá e vão dar um certinho do lado, tá? Ou se errar, colocar a resposta correta, tá bom? Combinado? Então tá, página 239, atividade número 1. Circule as imagens que representam meios de transporte coletivo, tá? Então, nós temos a bicicleta, nós temos o ônibus, metrô, o carro, o trem e a moto. E aí, vocês vão colocar aí, vai dar o pause, vai responder e depois dá o play e volta que eu vou falar quais são os meios de transporte coletivo, tá? Bom, nós temos 3 meios de transporte coletivo. A bicicleta ela não é coletiva, porque ela só está indo o quê? Uma pessoa. O ônibus, ele é coletivo, porque ele leva quase ou mais, né? Acredito que mais de 70 pessoas dentro, né? Então, até tem a sombra das pessoas aí, tá? O metrô também é um transporte coletivo, transportam muitas pessoas. O carro, ele transportam muitas pessoas, mas não é um transporte coletivo, onde todo mundo pode ir no seu carro. Por exemplo, o carro do seu pai, da sua mãe. Pessoas estranhas não podem circular dentro do carro, né? Então, não é um transporte coletivo. O trem é um transporte coletivo, como o metrô e como o ônibus. E a moto não. A moto vai de 1 a 2 pessoas e não é coletivo, é um transporte particular. Tá? Número 2. Então, número 1 circula o ônibus, o metrô e o trem. São 3 transportes coletivos que nós temos aí na número 1, tá bom? Número 2. Leia a manchete a seguir e responda à questão. Vamos ler então a manchete. Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. A informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade? E por quê?
Dá pausa aí, responde a questão e volta aqui comigo. Então, a informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade? Sim. Por que que é? Porque quanto mais a oferta de transporte coletivo, diminui os veículos individuais, os carros na rua, né? E diminui também a emissão dos gases poluentes, né? Então, é bom, tá? Por causa disso, com a oferta maior, né? Porque muitas das vezes as pessoas pegam o seu carro, por quê? Porque às vezes o transporte vai tão lotado, né? Às vezes não dá para você pegar o transporte público porque é muito cheio ou porque demora muito entre um e o outro. Então, se você tiver uma variedade de transporte, variedade não, quanto mais transporte coletivo você tiver, é melhor, né? Porque você fica esperando, você espera uns 5 minutos e vem um outro ônibus que você precisa, e aí vai dividindo as pessoas, né? Não fica muita gente no transporte, e isso anima, né? Aquela pessoa que pega o carro por causa disso, né? A oferta maior diminui os veículos particulares na rua, e aí a emissão de poluentes é menor, tá? Diminui. Número 3. Você já utilizou algum transporte coletivo em seu município? Onde você mora? Nós moramos no município Rio de Janeiro. Conte sua experiência aos colegas. A gente não vai conseguir contar essa experiência, mas a gente vai pegar o nosso caderno de história e nós vamos colocar a data de hoje, como no livro também, tá, galera? Agora que a gente está começando o módulo 2, é importante, também lá no 1 também, mas nesse aqui, que a gente está começando agora assim, é importante que você coloque a data em cima, tá? Começou o capítulo, coloca a data, tá bom? A data que a gente está fazendo. Então, no seu caderno, você vai copiar essa pergunta aqui. Você já utilizou algum transporte coletivo em seu município? Conte sua experiência. Você vai escrever no seu caderno a sua experiência. Um exemplo, eu uso o ônibus, tá? Então, eu vou contar a minha experiência com o transporte público, com o ônibus. Eu pego o ônibus, além de falar da experiência, né, do que é pegar o ônibus, a gente pode falar também de avaliar, né, o tipo de transporte, o cuidado, se o motorista é cuidadoso ou não, quanto tempo que leva para chegar ao destino, como são as condições de veículo, né? Então, eu vou falar o meu ponto de vista em relação ao transporte público. Acho que poderia ser melhor, a condição poderia ser melhor, os motoristas poderiam ser mais pacientes, né? Eles poderiam ter também uma qualidade melhor de serviço. Então, tudo isso a gente pode colocar aí. Conta aí a sua experiência, tá? Eu vou de carro, eu utilizo mais o carro. O carro é bom porque é rápido, pode cortar caminho, a gente chega mais rápido, é mais confortável porque eu vou sentado, entendeu? Então, fala aí essa experiência que você vive com o meio de transporte aí no seu caderno, tá bom? Vamos para a nossa página 240 e 241. Essa página, essas duas páginas nós vamos abrir juntas, tá? Como a gente fez lá no início. Eu gostaria que vocês tivessem uma visão ampla das duas páginas, porque as duas vão falar sobre os meios de transportes no passado, tá? Antes da gente começar a ler sobre esses meios de transporte no passado, a gente vai olhar aí, vamos ver junto essas fotos. A primeira foto aí é de uma charrete. Lembra da diferença da charrete e da carroça? A charrete, ela transporta pessoas, e a carroça costuma transportar mercadorias, né? Objetos, então tem essa diferença. Então, essa primeira aí é uma charrete cerca de 1920, tá? Cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, tá? Então, é uma charrete. A segunda foto é um bonde puxado por animais. Ó, então o bonde ele não era elétrico, mas tem um trilho, tá?
mas era puxado pelos animais. Aí já a terceira foto é um bonde elétrico, quer dizer, é um bonde, mas não tem os animais na frente puxando. Na outra foto, na página 241, na primeira foto, são os primeiros tipos de automóveis, tá? Aí é o primeiro tipo de automóvel que surgiu aí pra gente, no Brasil, tá? Chegou no Brasil em 1890. E na segunda foto é um ônibus que carregava, se hoje o ônibus carrega 70, um pouco mais de pessoas, esse aí carregavam 8 pessoas. E era um transporte coletivo, né? Olha quanta gente, olha aí a fila, quanta gente para pegar esse ônibus, né? E só tinham 8 lugares. Imagina quanto tempo que ficava ali esperando o próximo ônibus. Por isso que fala da nossa questão anterior, que fala da oferta maior de transporte, né? Se tivessem mais transportes como esse, você não ficaria tanto tempo parado esperando o próximo, né? E esse transportava ainda 8 pessoas, o nosso ainda são cerca de 70 pessoas, né? A terceira foto da página 241 são os novos modelos de automóveis. Se a primeira foto é daquele jeito, olha como é que evoluiu, né? Acerca do tempo. E a nossa última foto é uma baronesa, que era o nome dessa locomotiva aí, ferroviária brasileira, tá? Então, gente, muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil, daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Então, a gente observou essa outra forma que as pessoas tinham de se locomover, tá? E aí embaixo tem uma pergunta: quais dos meios de transportes apresentados são coletivos? Então você dá um pause aí e volta comigo aqui que eu vou te dizer quais são. Então, os meios de transportes coletivos são, primeiro, o puxado por animais, o bonde, né? Puxado por animais, que é a segunda foto da página 240. O bonde elétrico, que é a terceira foto da página 240, e o ônibus, que é a página 241, que é a segunda foto, o ônibus, e o trem, que é a última foto aí da página 241, tá? Vamos à nossa página 242 do nosso livro. Vamos lá. É aquilo que eu falei, dá pausa e depois volta, tá? Coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel, ou seja, de acordo com o tempo que ele foi evoluindo, tá? Foi se modificando com o tempo, tá bom? Então, aí é o tempo. Se quiser, pode ir na página anterior que vocês vão ver o tempo aí certinho de uma coisa para outra, de um carro para o outro, tá? Dá pausa e volta. Então, a ordem é essa. A letra C é o primeiro, que parece, esse carro aí parece bem antigo, né? A roda é um pouco mais fina, não tem as portas, parece uma charrete, né? Que não tem porta, tá puxando aí por uma cordinha, tem umas cordas aí na frente, então ele é bem mais antigo, tá? Aí a próxima letra que você vai colocar nesse quadradinho aí, a primeira é a letra C, né? Que eu já falei desse carro. É a letra A, né? O próximo foi evoluindo, né? A letra A já tem portas, já não tem essas cordinhas puxando, já é um motor, já é melhor. Depois nós vamos para a letra B, que é um carro mais antigo, né? E a letra D é um carro mais moderno. Então ele vai fazendo essa volta: C, A, B e D, tá? Número 2. Escreva as primeiras letras dos desenhos para descobrir os meios de transporte. Ou seja, essa primeira figura aí é o quê? Uma banana, né? Então, você vai colocar a letra B aí embaixo.
O segundo desenho é um ioiô, né? O ioiô começa com a letra I, então você coloca aí a letra I. O coração começa com um C, você vai botar o C, e assim sucessivamente. E aí você vai descobrir qual é o meio de transporte que está aí escrito, tá bom? Bom, gente, o meio de transporte da primeira linha é bicicleta. E o segundo meio de transporte é charrete, tá bom? Página 243. Número 3. Leia o relato a seguir e responda as questões. Lembro que todos os meios de transporte eram puxados por cavalo. Cavalos também puxavam o bonde, que rolava sobre 2 trilhos. Vivi a instalação do bonde elétrico. Não eram mais cavalos que faziam mover-se, embora rolasse sobre os mesmos trilhos, mas alguns fios no ar e um condutor na frente. Letra A. Qual é o meio de transporte citado no relato? Responde aí. É o bonde, tá? Tá lá no relato, lá em cima, da Gerda Bretagne. Eu me lembro, São Paulo, Companhia das Letrinhas, tá? O meio de transporte citado no relato é o bonde. Letra B. O relato trata sobre qual transformação nesse meio de transporte? Qual a transformação que ela fala aí? Responde aí com a sua letrinha, o que você entendeu e volta. O relato, ele trata sobre a instalação do bonde movido à eletricidade, né? Que substitui aquele bonde puxado por cavalos, tá? Então, antigamente era puxado pelos animais, pelo cavalo, e agora ele é elétrico, tá? É essa instalação, tá? Letra C. Faça um desenho para ilustrar o relato acima. Então, gente, vocês podem buscar essa ajuda. Ah, tia, eu não sei o que eu vou desenhar. Olha na página 240 e vê as fotografias lá e coloca aqui. Tem um relato aí em cima que está falando sobre o meio de transporte, relatando sobre o meio de transporte, o bonde, e que fala que ele não é mais puxado a cavalo, ele é elétrico. Então, qual é o desenho que você vai fazer aí embaixo? Tá? É o bonde. Então, se você tiver na dúvida, vai lá na página 240 e desenha aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa aula, porque eu gosto muito de história também. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo!